Oiê, esse é o Talk Soap, seu podcast de inovação, comunicação, criatividade e tudo aquilo que a gente gosta de falar dentro das empresas. E mais do que isso, a gente quer descobrir quem são esses profissionais, quais são as histórias que nos inspiram e nos ensinam tanto. Eu sou a Renata Cato, diretora de negócios, e hoje estou aqui com a Lê Demito. Muito obrigada pela sua presença, Lê. Oi, Renata, obrigada a você. Que prazer estar aqui participando desse Talk Soap. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. A Lê, ela é, gente, uma mulher incrível que fala sobre saúde mental. Eu vou ter que ler aqui porque o currículo dela é extenso, né? Ela é doutora em psicologia organizacional, ela é mestre em psicologia social, ela é professora de pós-graduação, ela é sócia-diretora da Eleve Gestão de Pessoas, é diretora da BRH, ela desenvolve pesquisas, ela fala muito sobre o papel do gestor na organização do trabalho, na saúde mental. E eu conheci a Lê numa palestra. Ela foi lá na Soap falar sobre saúde mental. Ela deu uma palestra que eu fiquei, gente, que incrível. Porque eu estava muito com o objetivo de levar a palestra dele para as pessoas. E eu saí de lá com uma lição de casa, de refletir sobre o que é saúde mental, né? E aí, Ale, para a gente começar aqui... e a gente entender a história, né? Por que você se tornou essa mulher referência nesse assunto, é entender que existem alguns dias na nossa vida que a gente toma algumas decisões, né? Tem aquela coisa... Tem algumas pessoas chamando de day one. Um dia que mudou sua vida. Aquele que você parou, refletiu e falou... Tá, eu acho que eu vou estudar isso. Eu acho que eu vou seguir esse caminho. E eu queria entender se você teve esse dia... que, na verdade, eu acho que você viveu quase uma Matrix, né? Sobre essa decisão. Conta pra gente como é que foi. Que legal, porque ouvindo, assim, tudo isso, Renata, da minha história, né, profissional, das minhas buscas e objetivos, eu percebo o quanto, né, da Alessandra, desde pequenininha, que já estava nisso tudo, que começa, assim, numa história da gente, da relação com a escola, com os colegas, com os pais... E dentro disso, eu lembro de um momento que foi muito importante para eu perceber essa pegada que eu tinha com a questão... saúde mental é basicamente pensar sobre a mente. E a mente é uma coisa que me encanta. Então, acho que o momento em que eu percebi essa conexão foi muito interessante, porque assim, meu pai é advogado, queria muito que eu fizesse direito. Então, naquele momento que você está ali 17, 18 anos, o que você vai fazer? E eu me esforçando para agradá-lo. Então, peguei um livro de direito constitucional, né? E fui lá. Vamos ler para ver se você tem a capacidade de entender isso aqui, se vai ser legal. Só que aí eu lembro que eu tinha ganhado um livro de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos. E aí eu fui ler. Aí não tinha comparação, gente. Porque a hora que eu li aquilo, aí foi uma conexão de eu falar, gente... É isso, né? Que incrível, como é que uma pessoa no final do século XIX, né? A Interpretação dos Sonhos é um livro que inaugura a psicanálise, como é que ele enxergou tantas coisas que até hoje, passado mais de um século, a gente está com dificuldade de perceber. Então, naquele momento, para mim foi a situação assim, de eu ter que enfrentar. Né? O primeiro enfrentamento também, de chegar e falar, olha, não vou fazer direito, vou fazer um negócio que chama psicologia, que ninguém botava muita fé, e que hoje, graças a Deus, que eu segui, assim, o meu desejo, o meu coração, o que eu tive de intuição. Então, foi uma conexão. A hora que eu li aquela obra, eu acho que fez toda a diferença para mim, assim. Ali eu me encontrei. E você tinha quantos anos? 17 para 18. Nossa, você já decidiu cedo, assim, né? E interessante que antes ainda desse momento, eu tinha passado para administração de empresas e pensava em fazer mais essa parte, né, Eu acho que eu estava perdida, na verdade. Meu pai queria uma coisa, eu pensava outra, e a hora que aquela obra, acho que o livro fez para mim, assim, uma descoberta de mim, que foi muito importante. Né? E é isso, até hoje eu acho que... Tô lendo até hoje a obra, porque é muito difícil de entender. Acho que eu sei um pouco dela, mas quem leu já sabe. É muito complexo, mas acho que o que importava para mim ali era o seguinte, Renata, existe uma coisa que não é o cérebro, que é a mente, e que comanda e transforma as nossas vidas. E não só a mente, o consciente, mas o inconsciente. E aí eu acho que essa é a busca, né?
que é o que me move, é o meu propósito. E saúde mental, para mim, só faz sentido falando a partir desse lugar que é a psicanálise. E é muito legal você falar isso, porque normalmente as pessoas fogem disso, né? Não, deixa eu viver minha vida e eu não quero saber. E você, tão nova, com 17 anos, já querer entender é realmente, talvez ali, o seu destino. Assim, não, vou fazer, quero isso, uma decisão muito legal. Ale, pensando aqui, né, em explicar, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de psicologia, talvez seja difícil de explicar, tangibilizar o quão profundo é isso, né? Que a gente estava até falando, Sim. conversando ali, as pessoas às vezes não entendem de fato o que é. Eu quero saúde mental, mas o que é isso, afinal? O que é saúde mental, né? Mas se a gente tivesse que explicar para uma criança, né? Como é que a gente explicaria? Porque na pandemia, eu tive o meu filho muito próximo do meu trabalho ali, né? Na minha rotina, na minha vida, a gente estava ali. E foi muito engraçado uma vez, como ele traduziu o que eu fazia. Né? Ele teve vários episódios que ele foi me mostrando pra mim que ele estava entendendo o que eu fazia. E uma vez ele falou assim, mãe, você faz proposta, né? Isso que você faz. Porque ele ouvia eu falar o tempo todo assim, não, vou fazer uma proposta, vou fazer porque eu trabalho também na área comercial da empresa. E eu falava muito essa palavra, e ele traduziu dessa forma. E aí eu queria trazer aqui um desafio para você, nesse sentido. Se você tivesse que traduzir de uma maneira super simples para uma criança, o que você faz? Como é que você traduziria? O Renan tá com quantos anos? Ele tem 9. Então ele já deve ter estudado uma coisa assim na escola que é sobre os bandeirantes. Sim, não sei. Os bandeirantes, o que que os bandeirantes fizeram? Foram desbravadores, né? Então, assim, eu acho que eu poderia falar para o Renan que eu sou uma bandeirante da mente. A nossa mente, ela trabalha sobre um princípio econômico de que você desde cedo vai criando algumas trilhas, alguns caminhos que você tende a repetir e passar por eles. Só que são caminhos que às vezes estão espinhosos, estão desagradáveis, estão causando dor, mas é mais fácil. Então você fica repetindo aquilo na sua vida. E aí eu ia falar pro Renan que eu sou aquela pessoa que vou junto com você desbravar novos caminhos, novas trilhas mentais, novas formas de se relacionar, de pensar a vida, de pensar você. E é isso que me encanta, que a psicanálise ela tem esse olhar de que numa relação, e sozinha a gente não consegue, porque a nossa mente ela é feita para nos defender daquilo que nos faz sofrer, então é mais fácil a gente alienar no que faz a gente sofrer e passar a vida dessa forma do que construir novas possibilidades. Então acho que eu falaria isso, Renan, eu sou aquela que vou junto com você desbravar novas trilhas, novos caminhos, novas maneiras de ser que possam ser mais saudáveis, mais adaptativas e menos adoecedoras. Ai, que bonito isso, adorei. Eu sou uma pessoa que eu me conecto muito com essa metáfora do caminho. Porque eu acho que, às vezes, a gente, na vida e nas escolhas que a gente faz, a gente segue um caminho. E é isso. Às vezes, o caminho, ele tá doloroso, ele tá difícil, e a gente fica ali insistindo naquela trajetória que a gente achou que é o ideal, a gente idealizou, né? E que fica familiar, né? Fica familiar. Fica familiar, então, às vezes, assim, você não tem atração pelo que é melhor para você não consegue pensar, você simplesmente repete. E aí, eu acho que pensa, um bandeirante entrar num lugar que ele precisa criar uma trilha. Sozinho é muito difícil, mas com uma companhia de alguém que está ali, com técnica, com condição, com conteúdo para caminhar junto, aí a gente consegue, né? Eu comentei com você, a gente conversando um pouquinho antes, a importância das pessoas entenderem que para fazer um processo de análise tem que ter humildade. A gente precisa do outro, né? Desde que nasce, a nossa mente é produto de uma relação. Sim. Então, eu acho que essa postura de humildade é o que vai fazer a gente crescer e até mesmo aceitar, se engajar num processo analítico. E é legal porque você falou sobre isso, eu fiquei refletindo. Nós estamos com uma tendência de falar, não, eu consigo sozinha, eu vou sozinha. Não, pode deixar. Independência. A gente vai nessa busca do eu preciso ser independente sozinho, mas, ao final das contas, a gente está relacionado o tempo todo com alguém, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, a gente sempre está em um relacionamento de alguma maneira. E esse caminho com alguém, ele é muito mais fácil, né? Mais gostoso, sim, mais prazeroso. As pessoas, às vezes, mostram pra gente alguns caminhos e alguns atalhos que ficam mais leve, né? E, às vezes, é a terapeuta mesmo, né? No caso. Exatamente, Renata. Isolar é uma forma de se defender.
né? O isolamento, não vou lidar com ninguém, né? Vou ser independente, não quero saber de ninguém, mas é uma estagnação. Sim. Né? Então, assim, eu resistir à relação, não investir, e uma relação precisa de investimento, ela acaba quando não tem investimento, né? Seja um casamento, seja uma relação com uma empresa. E a relação com você também acaba quando você não investe em você. Porque a gente não pode esquecer que eu relaciono com o outro, eu relaciono comigo. Sim. Né? E geralmente quando eu relaciono comigo, eu relaciono com o outro. Né? Então esse diálogo interno, essa maneira que eu converso comigo, que eu me acolho, isso também vai criar a maneira que eu relaciono com as pessoas. Por isso que não tem como separar. Né? É uma ilusão, uma fantasia que a gente nasce numa relação e que é possível no momento da vida, agora eu não preciso mais. Não funciona assim. A nossa mente é produto da relação e ela vai ser investida sempre nesse sentido. E aí, falando nisso, né, nesses clichês, vamos dizer, que a gente cai, eu queria, dentro da sua área, assim, ou dentro do seu consultório, ou mesmo quando você vai nas empresas, eu acho que você deve ouvir muitas coisas que são crenças ou clichês que a gente pode falar, que a gente precisa quebrar, né? Então, por exemplo, antifrágil, uma palavra que a gente fala muito dentro das corporações, né? Precisamos ser antifrágil. E eu queria saber quais são os clichês que você elege, assim... Legal. Cara, são quais os piores e como quebrá-los, né? Eu acho que a mente clichê, quando a gente pensa o clichê, já é complicado, porque a gente já está colocando assim, o clichê como uma verdade, sem questionar. Então, o seu aparelho de pensar já está ali com uma questão que impede. Eu lembro que eu cresci muito ouvindo a minha mãe falar assim, a vida é dura para quem é mole. E isso me fez aguentar muita coisa na minha vida. É claro que ela fez com a maior das boas intenções. E foi importante em alguns momentos, mas em outros eu aguentava muito sem precisar e sem querer. Aguentar é importante na vida, mas desde que seja por algo que você deseja, que faça sentido. E não aguentar por aguentar, porque a vida é dura porque você é mole. E se você fala que você não quer uma coisa, porque você é mole. Eu acho que, sabe, essas coisas que a gente, de repente, quando cresce, pensa e fala, nossa, eu estava aguentando aquele trabalho, eu estava aguentando aquele relacionamento, porque eu tenho que ser forte? Não, a gente tem que ser para aquilo que faz sentido. O antifrágil tem uma coisa que a gente fala muito, ser resiliente, engajado, mas a gente esquece que por trás de tudo isso tem um ser humano com uma dimensão psicológica que tem um funcionamento que não é porque a gente nega a subjetividade, foca só na objetividade que vai dar certo. Né? Então, acho que assim, entender melhor e acolher essa dimensão psicológica é um desafio, Renata. Quando eu vou nas empresas ou quando eu faço um trabalho falando de saúde, mas também a partir do olhar da psicanálise, porque a psicanálise, ela justamente é lidar com a falta, é lidar com a impotência, né? Entender que a gente pode algumas coisas e outras talvez a gente precise pensar sobre elas de maneira criativa. Então, a vida tem saída? Sim, mas geralmente a saída é para dentro. Né? A gente olhar pra gente, usar o aparelho de pensar e reinventar e se recriar. Então, esses clichês aprisionam. Você fica ali preso numa concepção que tem que encaixar na sua vida e aí a vida de cada um é muito particular para ter algo que consiga, assim, ser universal. Né? E nas empresas a gente tem muito essa questão também do líder, né? De, nossa, não pode ser vulnerável. A gente tem ali e eu... Pela primeira vez, quando eu fui vulnerável, mostrei ali um lado mais emocional meu para uma pessoa dentro de uma reunião, foi o momento onde eu mais me conectei. E aí quebrou essa crença muito sobre a gente precisa ser forte o tempo todo, né? E aí a gente vai fazendo uma construção de que emocionalmente, ou chorar, ou mostrar ali alguma emoção dentro das empresas, é ruim. E aí coisas bobas que normalmente falam assim, homem não pode chorar. Homem também tem... O homem carrega um peso de que se ele for emocional, ele é fraco. E a mulher é fraca porque ela mostra emocional, né? A gente tem esses clichês e essas crenças que eu acho que é muito importante a gente debater e mostrar que tá tudo bem. Eu vou ter dia bom e eu vou ter dia ruim, claro, né? Claro. Nesse sentido. A gente tem falado muito de segurança psicológica também para as empresas. A questão da segurança psicológica é importante dentro de uma casa, de uma família, de qualquer relação. Qualquer relação é importante que você possa virar e falar para a pessoa, não sei sobre isso, errei, preciso aprender mais, me ajuda. Como essas frases são importantes em qualquer relação? Por que seria diferente numa relação líder-liderado? Pessoas que trabalham juntas, enfrentando desafios, né, numa organização. Então, assim, Renata, eu acho que
tem se trabalhado isso, a Brené Brown, que é uma autora que, né, daquela obra incrível, Coragem de Ser Imperfeito, fala muito disso, da vulnerabilidade como importante, porque é quase que você relaxar um pouco com a questão da sua humanidade. Tem muito a ver. Então, eu acho que é um caminho. A gente está, assim, tentando fazer, principalmente, acho que para os homens, às vezes fica um lugar muito difícil, porque tem esse lugar da potência, né, de realmente ser o mais perfeito possível, e isso tudo vai criando barreiras para esse desenvolvimento. Acho que como nós falamos aqui agora mesmo, quando você enfrenta algo difícil na sua vida, você pode, no mínimo, enfrentar de duas formas. Num polo você tem uma coisa muito de arrogância, né? Eu sempre sou muito bom, eu dou conta, eu sou incrível, e do outro de humildade. Deu algo errado? Peraí, o que eu vou aprender com isso, né? Sim. De fato, eu estou em constante evolução. Eu acho que dependendo da maneira como você enfrenta as adversidades, com humildade ou com arrogância, faz toda a diferença na sua saúde mental, na relação que você estabelece com as pessoas. Sim. E aí, saindo do clichê e entrando algo que conecta muito, é polêmica, né? Porque às vezes você pega um clichê e aquilo vira uma polêmica, vira um ponto que a gente precisa entender melhor, que é algo que eu queria trazer para você sobre o líder, né? Um líder, quando ele faz análise, quando ele faz terapia, de fato, ele vai ser um líder melhor. É importante. Porque eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe, assim, né? Acho que a Jéssica tá aqui no estúdio, gente, ela tá aqui comigo. E aí, eu falo muito sobre os meus liderados nesse sentido. Faz terapia, vai autoconhecimento e tal. E aí, aproveitando você aqui, é certo isso? Assim, é importante o líder ir em busca desse autoconhecimento, fazer terapia? Eu acho que é uma polêmica, né? Acho que a gente pode pensar assim, Renata, existe uma dimensão nossa que é psicológica, existe uma dimensão corporal, uma dimensão social, uma psicológica, que é muito negligenciada. Então, para qualquer pessoa importante, ela ter esse olhar para a dimensão psicológica, como que isso afeta a vida dela. Agora, o líder é alguém que tem a função principal, que é desenvolver pessoas. Uhum. Se você perguntar para mim assim, o que o líder faz? Desenvolve pessoas. Ele precisa fazer a travessia antes de todo mundo para poder desenvolvê-las, né? Então, como é que eu falo para alguém se conhecer melhor, né? Para poder melhorar nas suas potencialidades, nas suas virtudes, nas suas competências, mas eu me recuso a fazer essa travessia. Ou fico só no desenvolvimento intelectual, porque, gente, isso acontece muito. A pessoa, quando tem um desenvolvimento emocional, às vezes, muito baixo, ela vai para um intelectual e profissional muito alto, como se fosse para esconder. Para disfarçar. Isso acontece, a gente encontra muita gente assim. Mas o que faz a diferença hoje nas relações, nas empresas, seja entre pares, com clientes, é o desenvolvimento emocional. E como é que você tem desenvolvimento emocional? Com autoconhecimento. Ou deitando no divã, indo uma terapia, fazendo alguma coisa que movimenta o seu mundo interior. Assim, essa conexão com o mundo interior faz toda a diferença, Renata. Então, um líder que valoriza isso, está em contato, ele está ligado. Pessoas que não estão conectadas com as suas emoções, com o seu mundo psicológico, elas estão parcialmente desligadas. A gente quer gente viva na empresa, gente ligada. O líder, então, tem que estar muito ligado. Essa conexão que ele faz com ele se pluga e ele consegue levar as pessoas para esse mesmo lugar. Agora, se ele está, de alguma forma, resistindo a isso, não vai ser verdadeiro esse discurso dele, vocês precisam se conhecer, vocês precisam trabalhar no seu desenvolvimento. Não, mas espera aí, você, né? Como é que... É a liderança pelo exemplo também aqui. Sim, mas você me trouxe um ponto que nossa, tão interessante isso, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Sim. Mas um ponto saúde mental, e aí você falou muito sobre intelectual e o emocional, né, que é diferente. Muitas pessoas colocam assim, eu tô bem, tá tudo certo comigo. Eu tô tranquila, né? Então, como eu dei o exemplo de um amigo meu que fala assim, não, eu tô bem, eu não preciso de ajuda. Porque ele é uma pessoa muito ligada ao esporte, ele faz crossfit, aí ele sempre viaja, faz isso. Então, ele tá bem. E ele fala, eu não preciso disso, porque eu não tenho um problema, assim, pra resolver. Qual é a diferença, assim, E aí eu falo, você não precisa ter problema, você precisa se conhecer. E aí, qual é a diferença? Tem, né? Assim, qual é a diferença do autoconhecimento pro estar bem, sabe? Porque as pessoas acham que precisa... Elas acreditam que precisa se conhecer, só precisa se conhecer quando tá mal. Mas não necessariamente, né? Eu acho que aqui, Renata, você traz um ponto legal que eu posso colocar uma diferença essencial pra gente entender essa questão. Se eu não estou doente, eu estou saudável?
Não necessariamente, Essa é uma né? questão. Eu posso não estar adoecida, eu não estou num quadro depressivo, eu não tenho um transtorno, mas não ter isso significa que eu tenho saúde mental? Não. Porque se a gente pensar num contínuo, eu tenho diversos estágios, eu posso estar no nível de sofrimento usando recursos meus para não adoecer. E pode ser que em dado momento eu não consiga mais utilizar as minhas defesas e adoeça. Então, às vezes, aquela pessoa que tá ali, eu tô bem, tá tudo certo, porque às vezes também tá depositando no outro a culpa de tudo, né? Às vezes, não são todas as pessoas, mas tem uma grande maioria que talvez fique num lugar assim, não, o problema é o outro, é o que ele não faz comigo, é o que ele faz. Tanto que quando chega na análise, o paciente muitas vezes ele tá ali, né? Porque meu marido não me faz feliz, porque minha mãe não sei o quê, porque meu pai, porque meu chefe, porque meu colega. Aí, uma hora, ele vira e fala assim, mas eu contribuí com alguma coisa nessa história. Aí a gente começa a análise, né? Quando ele se implica ali naquela situação. Então, a resistência a ir para esse processo é também de uma alienação de eu posso ficar muito bem, do jeito que eu tô, sem pensar sobre as coisas. E por um bom tempo, talvez sim. Algumas pessoas têm mais recursos, né, Renata? Isso também tem uma diferença de história de vida, de recursos mesmo, até da genética. Então, quando o sofrimento ele está sendo administrado com defesas, isso pode chegar a um esgotamento e a pessoa adoecer. Ou ela pode simplesmente passar a vida num lugar muito familiar, mas do que a gente estava falando, de um repetido, de uma vida pouco criativa. Né? Então, o que eu faço como analista? Eu ajudo as pessoas a serem criativas na solução dos seus problemas, a pensar a vida e como isso faz diferença. Então, não é a questão de estar doente para ir para análise, é querer você ter saúde. E saúde é uma conquista diária e intencional. Ninguém te dá saúde mental. Você precisa entender que esse é um objetivo, lutar por ele. E a análise, a terapia, é uma das formas disso acontecer, Renata. Agora, é fácil? Você faz, você sabe. Não é. Tem muitas descobertas boas sobre você e descobertas muito difíceis, né? Colocar na conta do outro, que é da nossa conta, e deixar quieto, pode ser uma maneira de viver a vida que eu não acho saudável, mas que pode ser saída para muita gente. E aí você tocou um ponto que é super legal, né? Você falou de palavra criativa, assim, às vezes, e a gente não faz, às vezes, a associação do quanto o autoconhecimento e a gente se ouvir vai despertar na gente outras coisas, outras habilidades, que é importante a gente colocar em prática no dia a dia, ou dentro das empresas, ou nas relações, né? Então, eu acho que é a responsabilidade também de, cara, eu preciso me ouvir e parar, abrir essas caixinhas aí que estão... Que às vezes eu falo, não, deixa eu ignorar elas, deixa elas ali. Né? O Renato, o cérebro, ele está dentro, né, de uma caixa. Mas a mente pode expandir. A mente pode expandir a partir do quê? Desse exercício do pensar de forma criativa sobre você, as relações, a vida. Então, assim, é muito interessante a pessoa que fala que não precisa porque não tem problema, porque ela está recusando, na verdade, algo que não tem a ver com ter ou não problema, mas com uma possibilidade de expansão como ela pode viver a vida, que existe uma recusa, né? Porque nesse caminho de você expandir, não vai ser fácil, tem um sofrimento também, né? E Ale, e assim, me dá um exemplo do que você acha que a vida foi transformada quando a gente pensa, né, nessa questão do, eu fui lá, me conheci, eu tive um processo mesmo de cuidar da minha saúde mental e fui transformado. Você consegue me dar um exemplo de uma pessoa que teve essa transformação? Olha, eu acho que eu consigo falar muito de um exemplo, assim, meu, né? Acho que de alguns clientes também, porque não só pacientes, mas às vezes um cliente de mentoria de uma empresa, que, por exemplo, achava que já tinha um nível de liderança muito bacana, e de repente começa a se conhecer e fala, nossa, tem muito para aprender. Sabe aquele momento da vida que você fala assim, gente, eu estava enganado de muita coisa sobre mim, sobre... Isso é ótimo. É um momento incrível, que aí você se abre realmente para a evolução. Então, mas eu acho que na minha experiência, Renata, que eu acho que é o que eu consigo falar melhor, foi justamente esse momento de entender que eu preciso conviver muito com uma pessoa para poder ajudá-la. Então, o processo de você estar, seja numa organização, ou seja, com o paciente, como é que você consegue transformar sem conviver? Como é que você conhece sem conviver? Então, às vezes as pessoas questionam, nossa, mas não é muito fazer 3 vezes por semana análise, 2 vezes por semana é muito? Mas academia, você vai para academia malhar o físico 2, 3, né? Eu acho que as pessoas estão começando a entender que é um pouco isso. Para você transformar alguma coisa na sua vida, você tem que passar pelo inconsciente, você tem que ter um acesso, é como se fosse estrutural, é o que nos estrutura.
Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma reforma num prédio, você não vai começar pelos andares mais altos, você vai começar pelas fundações, para realmente poder aquela reforma ficar ali sustentável. Sim. E um pouco disso, né? Quando a gente fala de transformar, eu acho que eu estou num processo, sabe, Renata, ainda, meu, particular. Eu estou nessa caminhada, eu não sou... Eu acho que isso é um projeto para a vida toda. Então, hoje eu faço, depois de fazer todas essas mestrado, doutorado, eu fui também como mãe muito transformada. Eu acho que meus filhos me ensinaram muito a amar, me ensinaram a querer ser uma pessoa melhor. Né? Ser mãe, para mim, é muito importante. Grande parte dessa trajetória que eu tive foi para tentar conciliar ser uma mãe mais presente. Porque, às vezes, o mundo corporativo exige de nós, mulheres, muito trabalho. Né? De todos, mas, às vezes, a gente, como mulher, quer provar mais ainda. E trabalhava fim de semana e meio de semana, e eu não queria também ser uma mãe ausente. Então, a gente vai se transformando na medida em que a gente se conecta com os nossos valores e vê aquilo que é inegociável, que eu não abro mão. Onde é que... Valor, para mim, é onde eu invisto tempo e dinheiro. Então, se eu falo, família é um valor, mas eu não invisto tempo e dinheiro, será que é? Sim. Então, eu fui transformando e ainda estou. Hoje, eu faço uma formação em psicanálise, que é a formação que... antes do Freud falecer, ele foi para Londres, fugindo, né, dos nazistas, e lá ele fundou uma escola, que é a IPA, que é a Escola Internacional de Psicanálise, e então são provavelmente mais uns 5 anos que eu vou ficar fazendo todo um processo de muito estudo, de muita dedicação, de muita análise. Então, não para. Eu acho que transformação é uma posição na vida, você está aberto ao aprendizado. Legal. Não sei se teve um momento assim, né? Eu acho que ser mãe, né, é um momento que transforma muito, mas eu acho que eu tô no processo mesmo. A maternidade transforma, né? Eu falo, quem me conheceu antes de ser mãe, depois, falam, são duas pessoas completamente diferentes, assim. Ensina muito, assim, é um processo maravilhoso, é doloroso. Eu falo que não foi, assim, eu chorei muito nesse processo, mas, assim, foi tão transformador, assim, é muito gostoso mesmo. E você tá falando, né, você estuda muito, você tem o consultório, tem nas empresas, você faz análise? 4 vezes na semana. E aí que você falou assim, uma pessoa falou eu tô assim, com a mente, como se diz, tem gente que tem um corpo, assim, muito sarado, a minha mente é sarada. Pelo menos está, né? Não é também uma coisa de ter poupança, como você não tem na academia, você vai lá, fez um mês, 4 horas por dia, você não tem poupança na dimensão física, a dimensão psicológica também não. Sim. Você não cria uma poupança, né? Agora eu tô fazendo um mês, não preciso mais. Então, acho que esse acordar, ir para análise, depois começar o dia, é um baita privilégio. Uma coisa que tem transformado, assim, minha rotina. Eu acho muito enriquecedor mesmo. Legal. Eu faço terapia uma vez na semana, né? E eu faço já há alguns anos. Ela tirou uma vez férias. Assim, pelo menos que me impactou. Eu fiquei, sabe, eu falei, meu Deus do céu, tô sofrendo ali, de tipo, pelo amor de Deus, volto, preciso conversar. E aí, nisso, você chama amigos, né? Vai, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma roda de conversa. Acho que a gente ter... Na sua palestra, você trouxe um ponto que eu achei muito legal, que a saúde mental, ela é terapia, né? Fazer análise, com certeza, mas existem outras formas também, né? Você ter amigos, você conversar com pessoas, você, sei lá, fazer viagens. Quais são as formas? A literatura, a música, a arte de forma geral. Freud mesmo falava que aonde ele chega, né? Onde ele chegava para descobrir algo, um artista já tinha chegado, um poeta, um pintor, um escultor. Então, acho que tem isso também, né? Acho que a arte é uma coisa muito importante para estimular esse autoconhecimento. Eu gosto muito. É verdade. Às vezes você lê um poema, uma frase, você para refletir a vida, né? Você fala, gente... Ou aquela música que você fala, nossa, é a música da minha vida, conta a minha história. Você se conecta ali e coloca ali para pensar. Ajuda a elaborar, né? Elaborar, algumas questões, assim, que sozinho parece que ficaria muito difícil. Muito difícil. Vamos para um jogo rápido aqui? Vamos. Vou fazer algumas perguntas e você me responde assim o que vem na sua cabeça, né? Se você fosse uma comunicadora, quem que você seria? Eu sei que eu seria muito criativa, mas eu não sei se uma pessoa específica. Eu acho que a comunicação... Uma profissão, assim... uma profissão? Uma comunicadora, assim, você seria jornalista ou uma apresentadora ou o que você... Acho que apresentadora. Acho que a apresentadora seria legal, assim, criar os quadros, né? E pensa um programa falando de saúde mental, olha, uma ideia, hein? Interessante. Ideia. Interessante. Fica a dica aí, gente.
Você falou de música, né? Se você fosse uma música, qual seria? Eu acho que eu seria Dancing With Myself, do Billy Idol. Ai, que chique. Eu adoro, assim, aquela música, a batida. Essa ideia também da gente poder levar a vida um pouco mais leve, com mais humor. Dançando mesmo, acho que tem esse lance de ser uma dança. Você vai mais pela letra ou você vai mais pela melodia? Eu vou pelos dois, assim. A letra não é tão significativa, mas ela me traz, pelo menos na minha interpretação, essa ideia, né? De, no final das contas, a gente tem que estar bem com a gente, né? Com o nosso desalinho, com as questões que talvez não sejam... E não fazer disso, assim, uma sentença de vida ou morte. Então, eu gosto. Acho que é isso. E se você fosse uma empresa, assim? Tem alguma empresa que você acha que te representa? Agora eu acho que eu vou ser bem infantil, assim. Eu acho que a Disney. Eu acho que ela tem os valores, né? Até quando eu falo de cultura organizacional, eu trabalho o caso da Disney. Ela tem 5 valores que, para mim, são muito interessante. Como é que ela estruturou para deixar as pessoas alinhadas ali e conectadas e se engajarem. O primeiro valor dela é segurança, né? O segundo é cortesia. Eles colocaram agora inclusão como valor. Antes eram 4 chaves de excelência da Disney. E depois eles falam sobre show, que eles podem sempre estar dando aquele show junto com os clientes, né? E entre eles. E eficácia. Então, assim, é interessante, né? 5 valores para todo mundo estar ali direcionado. Eu acho que a Disney, ela consegue unir as pessoas a partir disso, né? E claro, né, de tudo que representa, do sonho, da fantasia, acho que é importante. E a gente tem uma pessoa aqui dentro do estúdio que faz uma semana que voltou de lá, que tá encantadíssima, né, Jéssica? Então ela sabe o que eu tô falando, é muito gostoso, né? Acho que se for para escolher ser uma empresa, eu queria ser uma empresa assim, de fazer o melhor para as pessoas. Faz bem feito e tá relacionado à fantasia, diversão, alegria, família, né? Tem muita coisa ali envolvida. Na Disney. Sim, muito bom. E eu queria entrar num quadro que a gente chamou de Biblioteca do Coração. Você já citou algumas referências, né? Que eu acho que, inclusive, que deu rumo ali à sua vida. Mas eu queria que você indicasse um livro pra gente. Eu acho que de tudo, assim, a interpretação dos sonhos, eu acho que é um livro que as pessoas deveriam ter acesso, né? Porque quando você ler um pouco desse livro, e ele é uma obra muito grande, talvez a pessoa não tenha interesse de ler essa obra completa, mas você consegue se dar conta que você tem um inconsciente. Eu acho que essa é uma baita conquista, sabe, assim. Quando a pessoa pensa, nossa, eu vou ler algo que vai me mostrar que existe um desconhecido dentro de mim e que eu posso estar ali de alguma forma explorando. Eu acho que essa já seria, assim, um grande benefício da leitura, né? Agora, uma obra que me impactou muito e que é do Christophe Dejoux, que é um psicanalista, psiquiatra francês, médico do trabalho, e que eu gosto muito, é Suicídio no Trabalho. Apesar de ser pesado o título, foi uma obra que me impactou porque, assim, como que a gente tem uma sociedade que está estruturada no mundo do trabalho que pode fazer a pessoa pensar em abrir mão da vida. Nossa. Então, foi uma obra também muito importante, assim. Talvez com isso, ficar com mais vontade ainda de levar saúde para os lugares, saúde para as empresas. Não é confortável esse lugar de você chegar, às vezes, para um empresário ou para um gestor e falar para ele que precisa realmente ter um olhar novo sobre as pessoas, sobre os negócios. Então, a gente fala muito de propósito, de valores, mas na hora que a pessoa tem que praticar aquilo, que ele realmente precisa colocar no ambiente, custa mais para todo mundo. Sim. Né? Então... Não, e é um assunto que a gente não quer discutir, né? Não acontece. Ou de uma forma que não mexe muito com o status quo, não mexe tanto, não. Ou acontece lá longe, não acontece aqui perto, né? Assim, e é um assunto realmente que é importante, né? Porque acho que você falou algo, né? Como é que algo no trabalho, o que está acontecendo ali que leva a pessoa a tirar a vida, né? O que aconteceu? O que foi, né? E assim, Renata, se a gente pensar que até 2030 tem uma previsão do Fórum Econômico Mundial da gente gastar na ordem de 6 trilhões de dólares com doenças emocionais. Nós temos que fazer alguma coisa. Todo mundo precisa trabalhar. O ambiente de trabalho precisa, de alguma forma, entender essa dimensão psicológica das pessoas. E está estruturado de uma maneira em que a gente possa ser melhor. Sim. Porque o trabalho pode dar o pior e o melhor pra gente. Eu também acho muito difícil uma pessoa ter saúde mental sem ela ter, a partir do trabalho, as possibilidades de se fortalecer. Com certeza. Né? A gente tá aqui conversando, pensando, fazendo conexão. Isso possibilita você se sentir mais inteligente, capaz. Isso te protege também de duvidar sobre você. Porque
basicamente, se vocês me perguntassem assim, Alessandra, o que leva à descompensação psicológica? Você começar a duvidar de quem você é. Duvidar de você. Você só tá forte mesmo quando você sabe do seu valor, da sua utilidade, quem é você. Então, se você tem um trabalho como um lugar que dá condição de você aprender com os erros, crescer, evoluir, ter parceria, você tem um trabalho que está configurado para te dar o melhor. E assim, na minha cabeça, acaba sendo tão simples a conta, assim, tão óbvio, né? Porque se você tem um grupo, né? Esse grupo, essa equipe estão bem, tá todo mundo bem. Obviamente, aquilo vai fluir, vai trazer resultado, vai gerar negócios, vai dar lucro. Sim. É uma conta simples, né? Nenhuma pessoa que está mal, dormindo mal, muito ansiosa ou com um estado depressivo consegue ser criativa, inovadora, ter proatividade, iniciativa, ser cooperativa. É muito simples. O melhor trabalho sai da mão de uma pessoa que está bem, né? Está dormindo bem, que tem um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, é por aí mesmo. E a gente, às vezes, fica pesando ali na carga horária, no tempo de entrega e tal. E a gente precisa, de fato, levar isso de uma maneira menos polêmica, né? Assim, gente, é simples. Vamos ficar... Agora, dia 2 de maio, tem o dia aí de combate ao assédio, né? E a gente fica pensando, poxa, mas rola assédio? A gente fala de tanta coisa. Tem assédio moral ainda, assédio sexual? E tem, né? Porque isso, do ser humano, às vezes, infelizmente, líderes, gestores, né? Que chegam numa posição de liderança em que ou eles acham que ou você está a favor deles ou você está contra eles, né? Que é uma posição dicotômica, dividida, primitiva, infantil. Sim. Né? Um gestor que, de repente, por uma contrariedade qualquer, fica nervoso, grita, é um bebê. Não é um adulto. Então, tem questões assim que a gente também precisa olhar, né? Poxa, vamos colocar um critério numa empresa. Ninguém que não tem uma inteligência emocional alta pode ser um gestor. Por exemplo, um critério que já dá saúde mental para um monte de gente. Com certeza. Então, acho que são coisas simples, Renata, que a gente precisa começar a olhar e falar, não vamos colocar uma pessoa que pode ter o resultado que for, mas ele emocionalmente é um bebê. Sim. A gente, na sopa, a gente fala muito assim, a gente quer resultado, obviamente, mas não acima de qualquer coisa, né? A gente precisa não a qualquer preço. Não a qualquer preço. É importante. Ale, você consegue indicar uma série, um filme? Dentro disso, eu acho que o filme que eu trabalho muito com liderança e que não parece que é um filme que trabalha liderança é Perfume de Mulher. Que é um filme clássico do Al Pacino, que eu acho incrível, como ele fala da liderança de uma forma sutil. No final tem um discurso emblemático do Al Pacino, incrível, que ele fala sobre liderança. Foi um filme que me marcou. Assim, e tem muita comunicação, porque o Al Pacino é um grande comunicador, né? Assim, um ator incrível, tem uma comunicação impactante. Então, Perfume de Mulher, acho que é um clássico, assim, para mim. E de série Ruptura, que eu acho que é uma série que mostra, né, a ideia, uma ficção, em que em dado momento a sociedade cria uma forma de você ter a mente dividida. Então, você no trabalho não lembra da sua vida pessoal e quando você está na vida pessoal, você não lembra do trabalho. E a série vai mostrando que isso seria simplesmente uma tragédia total, né? E seria, porque o desafio maior da nossa vida é justamente se integrar, né? Nós integrarmos as diversas áreas da nossa vida, no que nós somos, na personalidade. Aí você pensa uma série, mas muita gente achava que isso poderia ser interessante, né? Aí você vai trabalhar muito melhor. Então, cuidado, assim, a série acho que é um alerta aí pra gente pensar melhor nessa questão. Eu vou rever esse filme, Perfume de Mulher, que faz muitos anos que eu vi, e você falou, agora eu vou tentar olhar nessa perspectiva. E a série eu não conhecia, mas já fiquei super interessada, já vou colocar na minha listinha muito boa. aqui. Tô esperando a temporada 2, que ainda acho que não saiu. Ótimo. Me conta agora 3 coisas que você faz, além de falar, de fato, assim, porque a gente às vezes fica falando, não, tem que fazer isso, mas às vezes a gente não faz, né? Mas existe coisas que você fala e faz? Renata, eu me cobro bastante isso, sabia? E que acaba sendo uma tortura às vezes, né? Eu até falei pra vocês aqui, não, eu tô me transformando ainda, eu tô aprendendo, porque eu não quero chegar nesse lugar que eu tô acabada, porque quem tá acabado, né? Então, acho assim, a gente é sempre uma coisa ali se construindo. O que eu faço na minha rotina, essa questão da análise, que não é também, gente, só porque eu adoro análise, né? Eu faço a formação, essa formação exige. Como é que eu vou levar alguém por esse caminho se eu não fiz, né? Então, acho que isso é importante. Então, acho que a análise é um investimento. Adoro música. E aprendi na pandemia que eu cozinho. Eu não sei se eu cozinho bem, mas eu tento bem, sabe? Então, cozinhar e música, pra mim, são momentos, assim, muito gostosos. Sabe aquele cuidado, assim, de fazer um prato ali pra colocar pros filhos e
e curtir aquele momento de dar amor através ali, afeto através de uma boa mesa, com música boa. Acho Legal. que isso é muito bom. E um terceiro ponto é que quando o meu mês não contempla cafés com os amigos, almoços, foi um mês péssimo. Pode ter sido ganho que for, não foi legal. Sim. Eu preciso, assim, eu me abasteço nessas conversas, no que a gente está fazendo aqui, na possibilidade de estar encontrando a pessoa que eu gosto e poder ouvir, poder falar alguma coisa que ajuda. Então, são as 3 coisas, assim. E muito simples, né? Que qualquer um pode colocar no dia a dia. Sim. E para finalizar, Lê, assim, que a gente tem alguns minutinhos, você tem alguma dica de ouro, assim, para as pessoas quando a gente fala de saúde mental, quando a gente pensa sobre esse assunto, assim, qual é a dica que você dá para nós? Eu não sei se eu tenho uma só. Pode ser um pouquinho mais? Pode. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que a conexão conosco é o mais importante na vida, né? Se você não sente que você está conectado com você, eu acho que precisa buscar lugares e formas. Muito particular para cada um, né? As minhas eu falei aqui. E não estigmatizar a questão da doença também. Às vezes a gente simplesmente não conseguiu, a nossa mente não conseguiu lidar. Às vezes o sintoma é o melhor que pode ter na nossa vida para fazer a gente pensar. O sintoma é algo que está mostrando que tem uma coisa errada, que você precisa dar atenção, está gritando, o seu corpo está gritando para você através do sintoma. Então, pegar aquilo com carinho e investir e aprender com isso, né? E tentar evoluir. Além de não ficar estigmatizando a questão da saúde mental, conversar sobre isso, sabe? Ter conversa com pessoas que possam te ajudar a pensar. Se você está numa postura depressiva em algum momento da sua vida, nem sempre é um quadro depressivo. É muito bom ter uma postura, às vezes, né? Você parou, saiu do emprego, sustenta um pouquinho a postura depressiva, senão você fica só na mania, né? Eu faço, eu sou, aconteço. Eu acho que é muito importante você ter momentos na sua vida em que você vive um certo luto, em que você cai na realidade do que está acontecendo na sua vida, porque só caindo na realidade que a gente pode transformar. Então, assim, às vezes as pessoas têm muita necessidade de hoje estar feliz o tempo inteiro, de estar bem o tempo inteiro. Não, tá um pouquinho assim, sentindo a tristeza. O que ela quer te contar? Suporta essa posição um pouco, que dela você vai sair melhor. Eu acho que a gente está numa sociedade que está muito assim, né, buscando o gozo, a felicidade e atividade demais. E na hora de suportar esse vazio, que é onde você se constrói, se constitui, se reinventa, sai correndo, toma remédio, vai beber, vai usar droga, vai não sei o quê, vai trabalhar demais, vai consumir demais. Eu acho que é por aí, assim, a dica é suporta um pouquinho o estado que não está tão legal, que disso vai sair algo interessante sobre você. Lê, eu quero te agradecer por você vir aqui, né, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente e por trazer de uma maneira muito leve e simples um assunto que pra gente acaba sendo algo meio distante ali, né? É uma polêmica. E é muito gostoso de te ouvir, porque toda vez que eu te escuto ou leio e consumo ali o seu conteúdo, se torna mais simples, sabe? E mais possível para a gente olhar e dedicar o tempo necessário para a saúde mental. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, agradeço muito por você estudar isso e levar para as pessoas, né, para a sociedade, para as empresas, um assunto tão importante que vai nos levar e nos mover para um mundo melhor, em relações melhores e pessoas mais saudáveis. Obrigada mesmo. Obrigada, Renata. Que prazer estar aqui conversando com vocês. E eu não poderia terminar também esse momento sem falar também do projeto com o Eduardo Adas, né? Que é uma pessoa que tem essa conexão também de preocupar com saúde mental e pensar a comunicação a partir disso, que eu acho que é um outro desafio também. Como é que a comunicação contribui. Então, estou muito feliz de poder participar. Adorei o retorno que você me deu aqui, de que eu falo de uma maneira simples, porque realmente psicanálise é um negócio complicado, né? Saúde mental também. Então, a gente está tentando mesmo falar para contribuir. E espero que, então, a gente tenha conseguido, né? A partir quem ouvir a gente aqui, quem assistir, possa evoluir um pouquinho, pelo menos. Sim. E eu queria finalizar para te entregar um kit da Soap, que a gente fez com muito carinho. Deixa eu colocar aqui. É uma caixinha de um agradecimento. Nossa, fica à vontade gente, aqui para abrir. legal. Não vou abrir, né? Olha, uma maleta. Uma maleta. Ai, que bonitinho. Uau, que lindo. Pode fazer? Gente, que coisa linda. As aventuras de um contador de histórias. Olha quem vai fazer as histórias. Exatamente. As aventuras. Todo mundo tem história boa para contar, né, gente? Betônio, super apresentações. Inclusive,
eu conheci... Como é que eu conheci o Edu? Eu tava na livraria, na leitura do Iguatemi, comprei esse livro e comecei a ver aqui o autor. Falei, gente, mas que coisa interessante, que livro incrível. E foi a partir disso que eu conheci da obra Aí mesmo. você conectou com ele. Aí eu conectei por Instagram, começamos a conversar, né? E aí teve toda uma conexão em relação a essa questão da psicologia. Ele poderia ser psicólogo também. Qualquer hora, se ele quiser, eu falei que eu conheci a Lê através de uma Uau, palestra muito obrigada, da SOP, mas na verdade foi o Edu, né? O Edu que trouxe, conectou a gente. Sim, sim. Coisa boa. O Edu vai estar aqui com a gente. Obrigada, amei, gente. Que presente lindo. Uma em caixinha. casa vão ter os ajudantes. Vão adorar isso aqui também. Nossa caixinha laranja, nossa caixinha de histórias. Legal. Obrigada, gente. Adorei. Ale, e se alguém quiser saber mais sobre saúde mental, levar para as empresas, como é que a gente faz? Ótimo, vamos lá. Eu tenho no LinkedIn hoje um lugar assim de dedicação, de investimento em conteúdo, é o Alessandra Demito. E tem também o Instagram, que é a Lê Demito, e o Eleve com Você, que é da empresa também, que a gente investe em saúde mental e liderança. Acho que são as principais conexões aí que a gente pode fazer. Obrigada por assistir a gente aqui até o final. Acompanhe a gente, a temporada está incrível, com convidados maravilhosos. Aproveite e siga a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Aqui ative o sininho e fique ligado no nosso próximo Talk Soap.